eu li algumas entrevistas dele e ele disse que ele não abriria mão de ter passado pelo que ele passou, que ele acha que a pessoa que ele se tornou e o empreendedor que ele se tornou, ele deve ao que ele viveu. Risco é sempre tu ter, entre aspas, uma dúvida do resultado. Por vezes, as pessoas muito tolerantes ao risco, elas se colocam em situações muito adversas. E essas situações adversas colocam ela em risco de falência. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar para as nossas vidas e ver o nosso dia a dia, se a gente está construindo uma vida mais feliz ou mais triste, digamos assim. E que esse filme nos sirva de exemplo para que a gente possa desenvolver a capacidade de fazer análise da nossa própria vida e avaliar o que a gente pode melhorar. Todos nós, em alguma medida, estamos buscando a felicidade, né? É só você pensar assim, quando você está triste, qual é seu ímpeto? O seu ímpeto é, eu não quero ficar triste, né? Só que quando você está feliz, você gostaria que aquele estado de espírito, né, ele prevalecesse na maior parte dos seus dias. É da natureza humana, nós queremos muito mais viver bem, né? Nós não temos como objetivo viver mal. Então, nós estamos sempre na nossa vida caminhando na busca por esta felicidade, buscando realmente construir um futuro melhor, buscando ter no presente coisas que nos façam bem. E por vezes isso até distorce o nosso comportamento para fazer com que a gente meta os pés pelas mãos. Mas essa busca pela felicidade, ela existe e ela é inerente a cada um de nós e nós estamos sempre percorrendo o nosso dia buscando isso. Só que eu fico pensando, né, o que é a felicidade? E será que a gente chega nela, encosta nela, vive ela? E antes de começar a falar sobre esse episódio, que é um episódio um tanto diferente, eu fiquei refletindo sobre ele, né? E sobre exatamente isso. A gente nunca vai encostar na felicidade. E a felicidade, ela nunca vai ser algo presente 100% nas nossas vidas. Porque sempre existirão altos e baixos. É uma utopia a gente achar que, meu Deus, então se acontecer isso na minha vida, agora a minha vida vai estar maravilhosa, perfeita e feliz para sempre. Não é assim que funciona, né? Nós sempre temos altos e baixos, sempre temos problemas para resolver e a gente precisa lidar com esses contextos adversos. Por outro lado, nós conseguimos viver melhor se nós tivermos um olhar atento para este viver melhor. Nosso dia a dia, as nossas relações, a nossa saúde física e mental. Se nós valorizarmos isso, nós conseguimos viver melhor. E se nós vivermos melhor, quando as adversidades surgirem, nós lidamos melhores com elas também. Os estudos eles têm mostrado que o dinheiro ele traz mais felicidade até um patamar para todo mundo, só que para ir além deste patamar, para que o dinheiro realmente te faça mais feliz, além do que um limiar, você já precisa ser uma pessoa naturalmente feliz. Ou seja, ter essa relação, né, de viver bem, no final das contas, de ser alegre, feliz, não que a gente não seja triste por vezes também, não é, seria utópico dizer isso, mas que a gente consiga olhar para as nossas vidas e construir um contexto de vida feliz, porque se a gente conseguir construir isso, mais dinheiro vai chegar e a gente vai se tornar mais feliz. Se a gente não conseguir construir isso, mais dinheiro, independente de ter ou não dinheiro, a gente vai viver mal. E por que eu tô construindo todo esse raciocínio e falando sobre tudo isso? Porque hoje eu decidi fazer um episódio completamente diferente. Foi sugestão do Samir, que é quem edita tudo que você vê aí de vídeos e todas as edições de cortes, reels e tudo isso, quem faz é o Samir. Então, um trabalho impecável, a gente já tá junto há mais de um ano, ele faz parte do nascimento praticamente do Mais Que Finanças. Aproveitar aqui, inclusive, este momento para agradecer o Samir por toda a dedicação, comprometimento. A gente nem se conhece pessoalmente, mas eu sinto que ele torce junto e isso é muito legal, né? Pessoas comprometidas que realmente queiram crescer junto e que se dediquem para isso. Então, meu agradecimento em público, digamos assim, para o Samir, e foi ele que deu a sugestão desse episódio, que é um episódio diferente.
que é a discussão do filme A Busca pela Felicidade. Por isso que eu comecei a falar sobre essas coisas da felicidade. Provavelmente você já viu esse filme, né? Eu que não sou uma pessoa que olha o filme normalmente, não sou uma pessoa que tenho como hobby, digamos assim, olhar filme, olhar televisão e tal. Já olhei esse filme, inclusive olhei ontem de novo para relembrar com mais detalhes todo o filme, mas só retomando, né, aquele filme em que o Will Smith, ele faz todo um percurso na vida dele, enfim, e que ele vende scanners para médicos, ele não consegue vender. Eu vou falar mais sobre o filme, mas só para você se lembrar. E que ele fica com o filho pequeno dele, na rua praticamente, dormindo em albergue, e que ele consegue vencer na vida. Então, só pra. Se tu não lembra pelo nome, né? Lembrando que quem é o protagonista é o Will Smith e todo esse contexto, agora provavelmente tu já saiba de que filme eu estou falando. Samir deve colocar umas imagens aí também para nos ajudar nesse contexto. A capa, nem seja, né? Esse é o filme, então. E aí, o objetivo é realmente nós olharmos, né, para o filme, para todos os comportamentos, para cada um dos contextos e nós irmos colocando a análise dos aspectos da teoria de finanças comportamentais, da tomada de decisão, em cada um dos pontos do filme, né? E aí a gente possa ir analisando os comportamentos dele e das pessoas em volta dele em relação ao dinheiro e o que que isso vai gerando de resultados positivos ou negativos na vida dele. Então é uma análise do filme com todo esse olhar, obviamente, comportamental e do que fez com que ele chegasse no que ele chegou. Este é o objetivo do episódio de hoje. Com isso, o que que se espera, né? Que nós consigamos exercitar na nossa capacidade análise de contexto, que a gente consiga olhar nosso próprio ciclo de história de vida e perceber, olha, nessa fase aqui, isso aqui se sobressaiu, depois nessa fase aqui, isso se sobressaiu, e eu tenho que ligar dessa forma. Por quê? Porque cada fase vai ser uma fase. E cada fase vai ser uma fase mais feliz ou mais triste, com maior desafio ou com menor desafio. Se em todas as fases nós primeiro tivermos consciência do que está acontecendo, e segundo, nós construirmos a nossa vida com alicerces sólidos de construir uma vida feliz, por isso que eu iniciei falando sobre isso, nós vamos lidar muito melhor com essas adversidades. Então, se você construir o seu dia a dia, um dia a dia feliz, essas adversidades vão surgir e você vai ser menos suscetível a sofrer com elas. Óbvio que a gente não tem como ponderar isso, mas no filme a gente percebe o Will Smith. Eu não lembro, eu sou péssima em nomes, né? Não lembro como é que eu acho que é Chris, né? O nome do personagem. A gente vai ver que, embora a situação fosse completamente adversa, ele estava ali, positivo, ele estava ali, né, segurando firme. Então, ele talvez já tivesse, né, essa construção de ser uma pessoa feliz. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar para as nossas vidas e ver o nosso dia a dia, se a gente está construindo uma vida mais feliz ou mais triste, digamos assim. E que esse filme nos sirva de exemplo para que a gente possa desenvolver a capacidade de fazer análise da nossa própria vida e avaliar o que a gente pode melhorar. Esse é o objetivo desse episódio, que a gente desenvolva essa consciência e que a gente tenha a capacidade de, a partir dos contextos apresentados, um exemplo prático como um filme, a gente consiga olhar, ver como que eu vou fazer essa análise e a partir disso tu também desenvolver essa análise para ti mesma. E aprender, obviamente, com as experiências que o Will Smith teve no filme, né, o personagem teve no filme, e o que que a gente pode tirar de lições desse filme para as nossas vidas. Esse é o objetivo do nosso 82º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui com um assunto novo, na maior parte das vezes trazendo artigos científicos, né, e aplicando no nosso processo de tomada de decisão para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas hoje, como eu comentei, um episódio um tanto diferente, para que a gente saia dos artigos científicos, olhe um filme, mas sempre
tenhamos a base dessas análises, a teoria de finanças comportamentais. Então, você vai ver eu trazer vários aspectos de finanças comportamentais aqui, certo? Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Bom, o filme, né? Como que o filme começa? E eu vou meio que fazendo um histórico do filme, assim, sabe? As etapas do filme. O filme começa mostrando uma condição na família já muito perturbadora. Olha que interessante. O Will Smith, protagonista do filme, que se não me engano é Chris, o nome dele no filme, ele pega toda a reserva de emergência da família e ele compra scanners, que são como se fosse raio-x, só que, entre aspas, mais moderno, segundo o que é apresentado ali no filme. E a ideia era comprar esses raio-x, ele ia ganhar um bom retorno com a venda desses raio-x, e isso seria o trabalho dele por aquele momento em que ele estaria vendendo esses raio-x. O que ele não esperava é que, embora o raio-x fosse uma coisa muito interessante, assim, né, que tivesse um avanço em termos de resultado para o que se tinha de raio-x antes, ele não sabia que os médicos iam achar isso um luxo desnecessário. Então ele tinha uma dificuldade muito, mas muito grande de conseguir vender esses raio-x. Só que ele tinha pego todas as reservas dele e colocado nesses raio-x, então ele não tinha dinheiro nenhum. Ele contava com a venda daquele raio-x para que ele conseguisse ter um dinheiro. E aí na história, né, ele mostra ele desesperado, assim, indo nos lugares, tentando vender, indo nos lugares, tentando vender. E aí ele chega em casa e ele é cobrado pela esposa. Então há um conflito interno muito grande na família, em que a esposa dele diz: já temos 2 meses de aluguel atrasado, eu já estou há 4 meses fazendo hora extra para conseguir bancar o mínimo pra gente viver, vai vencer o próximo aluguel e tu precisa dar jeito na vida, tu precisa fazer alguma coisa. Então, assim, existia já um conflito muito grande ali na família. E aí, dessa primeira construção, né, o que a gente tira? Tem dois tópicos do ponto de vista de finanças comportamentais que a gente consegue interpretar aí. O primeiro, quando ele pega toda a reserva de emergência dele e coloca tudo para comprar raio-x com a esperança de vender, ele comete um grande erro. Porque ele se coloca numa situação de escassez. Ele se coloca numa situação de que ele precisa vender para que ele consiga sobreviver. Quantas vezes você ou as pessoas que você conhece não se colocou nessa situação em que eu preciso fazer a próxima venda, eu preciso fechar o próximo contrato, ou eu preciso que isso aqui dê certo, porque se não der certo eu tô falido. Essa construção, ela leva para um prejuízo muito grande. Depois eu vou falar mais de escassez, porque tem vários aspectos no filme, né, que a gente pode discutir esse tema, mas nesse ponto aqui, o que eu quero chamar a atenção é que ele colocou todos os recursos dele dentro de uma mesma cesta e ele precisava que aquilo desse certo. E aquilo não deu certo na medida em que ele tinha de expectativa. Há 2 vieses que ele incorre aí, né? Excesso de confiança e otimismo. Ele tinha um excesso de confiança na capacidade dele fazer daquilo certo e ele tinha um otimismo de achar que era um baita negócio. Só que quando a gente tem esse excesso de confiança, esse otimismo exacerbado, a gente mete os pés pelas mãos. Eu vejo muitas pessoas aqui nos clientes da Plano A também, né? E muitas pessoas que já foram meus clientes com esse excesso de confiança. De dizer assim, não, ano que vem eu vou faturar 20 mil vezes mais do que eu faturei esse ano. Não, porque agora eu vou acertar isso aqui agora vai dar certo. E sempre tá com essa expectativa muito superior ao que a realidade permite. Isso tira o pé do chão e isso faz a pessoa agir impulsivamente e sem uma estrutura financeira sólida. Uma outra coisa, além desse otimismo e desse excesso de confiança, tem a tolerância ao risco, né?
que é a tolerância ao risco? É o quanto cada um de nós, como indivíduos, está disposto de assumir risco. O que é risco? Risco é sempre tu ter, entre aspas, uma dúvida do resultado. E aí o risco ele sempre vai estar vinculado, risco-retorno, né? Então assim, eu vou assumir o mais risco, ou seja, quanto maior a minha probabilidade de ganhar ou perder, maior é o prêmio que eu vou exigir por realizar aquele investimento. Então vamos lá. Digamos que você seja uma pessoa extremamente tolerante ao risco. Você pega todo o seu dinheiro e investe todo em criptomoeda. Você está aceitando um risco muito alto em prol de um possível retorno, que é o preço dessas moedas digitais que tu comprou crescer. Mas tu não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. É só uma expectativa, é só um excesso de confiança, é só um otimismo. E aí tu vai lá e às vezes extrapola o risco que poderia assumir e te coloca em risco de falência. Foi isso que o Adam Smith, não, o Will Smith fez no filme. Ele era muito tolerante ao risco, ou seja, ele não era uma pessoa extremamente conservadora, digamos assim, né? Eu sou uma pessoa muito conservadora. Ele não era uma pessoa conservadora, só que ele cometeu o erro. Não é que. Aí, só um ponto, né? Não é que ser tolerante ao risco é ruim. O fato é que, por vezes, as pessoas muito tolerantes ao risco, elas se colocam em situações muito adversas. E essas situações adversas colocam ela em risco de falência. Então, pessoas muito tolerantes ao risco, elas não ponderam os cenários. Elas são tolerantes ao risco e otimistas. Então, ela arrisca tudo e tem na cabeça dela que vai dar certo. Só que pode dar errado. E para muitas pessoas dá errado. E eu te garanto isso porque eu vejo isso acontecendo todos os dias. Então essa é uma primeira lição que a gente pode tirar desse filme e você também analisar a sua vida, né? O quanto você não está se colocando em risco desproporcionais. O quanto você não está se colocando em riscos além do que, primeiro, tu teria condição emocional de encarar e, segundo, além do que o teu dinheiro permite. Porque a gente sempre tem que pensar que a minha disponibilidade de recurso ela precisa ser suficiente para me manter, no mínimo, né? Se eu vou colocar em risco a minha capacidade, inclusive, de moradia com o meu filho, no caso do filme, né? Significa que isso não é uma escolha racional. Isso é uma escolha que te coloca num risco exacerbado. Ah, Jéssica, mas com ele deu certo, né? Porque é um filme que é uma história real que foi recontada, digamos assim, em forma de filme. E claro, a história dele deu certo, mas quantos dá errado? Eu vejo dar errado aqui todos os dias. Tu tá disposto a correr esse risco de dar errado? Então não te coloca em risco. Eu sempre, e não é que tu não vai assumir riscos, mas é que tu vai assumir riscos ponderados. O que é assumir um risco ponderado? É eu dar um passo que tem um risco, ou seja, eu não tenho certeza da probabilidade de ganhos ali, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas que se der errado, aquilo não vai falir a minha situação financeira, não vai me colocar em risco de não ter o que comer, não ter onde dormir, não vai me levar para essas condições. Então, é essa ponderação que a gente precisa levar em consideração, sabe? Eu preciso entender que eu preciso correr risco para avançar em muitas condições da minha vida, mas o risco que eu assumi não pode me levar à falência. Se é tudo ou nada, não vai, porque pode dar nada. E isso pode ser muito prejudicial, não só para a tua situação financeira, mas para a tua situação emocional, como foi nesse caso. Por que que foi nesse caso? E aí a gente entra num outro tópico. Quando eles fizeram isso, né, e colocaram toda a renda deles, todos os recursos da família para comprar esses scanners, ali no início tava tudo ótimo, tudo bem, a gente vai comprar, é só vender e a gente tá com a vida ganha, tipo isso. Quando começou a ter o problema, percebe o conflito conjugal que isso gera? A esposa já não tinha mais confiança nele,
A esposa já não conseguia mais se sentir segura em não vai dar certo, em ser otimista. A esposa ela já começou a fazer cobranças que naquele contexto ali geravam uma percepção nele também de incapacidade. Poxa, ela tá duvidando da minha capacidade, ela não confia mais em mim. Tem até uma fala que ele diz assim pra ela: então tu não confia mais em mim? E ela diz: pouco me importa, pouco me importa. Eu só quero que tu pague o aluguel. Tipo assim, sabe? Então começou a existir um conflito ali. E é isso que eu falo, né? De não se colocar num risco desproporcional. Porque nesse caso ele se colocou num risco tão desproporcional que ele começou a prejudicar, inclusive, o casamento dele. E esse conflito no filme leva à separação. Ela vai embora, vai para Nova York, a convite, eu acho que de um cunhado, não lembro direito quem é que faz essa ponte, assim, mas essa pessoa nem aparece no filme, mas ela vai embora e deixa ele com o filho, né? E aí, ao deixar ele com o filho, ele tem que se virar. Ele já não tinha mais condições de pagar o aluguel, ele é despejado. E quando ele é despejado, ele é preso, porque ele não pagou o valor dos cartões, os valores dos cartões, não, as multas do carro, então ele é preso e tem que rapar a conta dele para pagar as multas do carro. Então ele fica sem casa, praticamente sem dinheiro, com 6 scanners, que é o que ele tinha, e com um filho de 5 anos. E aí ele precisa dar conta de viver aquela situação. Então, ir pro tudo ou nada, ser tolerante ao risco nesse contexto, fez com que ele colocasse em risco toda a base da pirâmide dele. Segurança, alimentação, qualidade de vida, né? O básico ali, né? Realmente ele colocou em risco a sobrevivência. E com um filho pequeno. E além disso, o casamento. Então, extrapolar o nível de risco não é bom. Embora todos os estudos mostram que as pessoas que têm sucesso, todas elas têm uma maior tolerância ao risco. Todas elas conseguem assumir riscos que outras não conseguem. E aí tem um ponto. Se você for conservador que nem eu, se você for nada tolerante ao risco, a gente fala de aversão ao risco, né? Todos nós somos avessos ao risco num determinado nível. Uns mais, outros menos, como eu estava dizendo. É como se fosse uma régua, né? Uns vão estar mais perto do 10, outros vão estar mais no zero. Só que se você é conservador como eu, não significa que você não vai tolerar risco. Significa só que tu vai precisar construir um alicerce mais sólido para que você consiga dar os passos arriscados. Exemplo, para que eu pedisse demissão e para que o Gui pedisse demissão, a gente fez todo um plano. O Gui pediu demissão no final de 2019. Então a gente passou todo 2019 construindo uma reserva para que o Gui pudesse pedir demissão. Depois, a gente sabia que a gente ia levar um longo tempo sem conseguir tirar retorno da empresa. Porque a empresa ela era um embrião que ela estava em construção. Portanto, a gente precisou passar ali de 2020 até maio de 2021. O Guilherme não tirou nenhum salário da Plano A e nem eu. Então, o que a gente fez? Eu me mantive trabalhando todo 2020 com carteira assinada, saí em fevereiro de 2021. Por quê? Porque se eu saísse antes, eu colocava em risco a estabilidade da nossa família. Então, nós fizemos todos esses passos extremamente calculados. 2019, nós nos preparamos, construímos toda a nossa reserva. Gui pediu demissão no final de 2019. 2020, eu trabalhei em carteira assinada o ano inteiro para que a gente conseguisse manter ali o básico da casa, para que em fevereiro eu pudesse sair também, de 2021. Então, a gente foi passo por passo, passo por passo, passo por passo. Por quê? Porque eu sou conservadora. O Gui é mais arrojado, mas eu sou muito conservadora. Então eu sabia que eu não poderia me colocar num risco exacerbado, que eu não saberia lidar bem com aquilo. Então eu fui construindo alicerces que me permitissem, tá, agora tá sólido isso aqui, então eu posso arriscar. Então eu nunca arrisquei colocando em risco a nossa saúde financeira. Eu nunca arrisquei colocando em risco de falência. Eu sempre arrisquei tendo alicerce. Então é isso que as pessoas que
têm um perfil mais conservador devem fazer. E aquelas que têm um perfil mais agressivo, como do Will Smith no filme, eu também sugiro que tenham um pouco mais de prudência. Por quê? Porque deu certo pro Will Smith, só que a que preço, sabe? Ele diz, depois eu li algumas entrevistas, porque é uma história real, né? Eu li algumas entrevistas dele e ele disse que ele não abriria mão de ter passado pelo que ele passou, que ele acha que a pessoa que ele se tornou e o empreendedor que ele se tornou, ele deve ao que ele viveu. Ele até diz que viver na rua tornou ele um grande empreendedor, porque empreendedor, e eu concordo neste ponto específico com ele, empreendedor inicia com uma empresa com pouquíssimos recursos. Nós iniciamos a Plano A com pouquíssimos recursos. E a gente tem que ser até criativo nas construções de alternativas, porque não tem recurso disponível para a gente fazer o que quiser, né? É um passo de cada vez, é um passo de cada vez. E ele diz que ter morado na rua e passado por tudo isso tornou ele um grande empresário, porque fez com que ele conseguisse ser criativo, conseguisse se desenvolver em buscar soluções que outros não viam, porque ele viveu na rua e ele precisou criar soluções. Então, ele dando uma entrevista, ele fala sobre isso. Embora, como eu estava dizendo, eu acho que não precisa chegar neste limite para que a gente consiga avançar na vida. Então, assim, eu não gostaria de ter sacrificado, de sacrificar um relacionamento, de colocar meu filho vivendo na rua, porque isso geraria uma dificuldade muito grande, inclusive um trauma, né, para essa criança viver esse nível de adversidade. Isso geraria um trauma para ele depois como adulto. Portanto, eu acho que não vale o preço, sabe? Eu, Jéssica, como eu disse, cada um sabe da sua vida. Mas eu, Jéssica, acho que foi passou do limite, entendeu? Passou do limite. E se eu tivesse que dar uma sugestão, eu te diria, não passe desse limite. Não coloque em risco a sua sobrevivência, porque isso te tira de uma estabilidade emocional e leva para um patamar que eu acho muito complicado. Enfim, essa foi a pior fase que ele viveu. Aí ele se separa, a mulher vai embora, ele é despejado. Ele começa a morar num hotel, num quarto de hotel, que é tipo não é nenhum hotel, né? É uma pousada, digamos assim, meio que um cortiço, não sei dizer. E aí ele começa a morar ali, só que ele também não consegue ter dinheiro suficiente para morar ali. Aí um ponto que eu esqueci, né, de comentar. Nessa construção toda, a minha única crítica ao personagem é justamente ter colocado todos os ovos numa mesma cesta e arriscado da forma que ele arriscou. Eu acho que foi imprudente. Tirando isso, todo o resto é muito louvável e nos deixa com várias lições importantes para as nossas vidas. E uma delas é essa em relação ao trabalho. Nesse movimento todo, né, de já estar em conflito com a esposa e perceber que a venda dos scanners não eram tão fáceis como ele imaginava, ele começa a buscar outras soluções. E ele se candidata numa corretora de valores. Só que o que acontece é que nessa corretora não tem uma disponibilidade de um emprego imediato. Como que funcionava na corretora? Ele precisaria entrar, passar por um período de 6 meses, e a partir desse período de 6 meses de estágio, digamos assim, ele teria que fazer uma prova, concorrer com os outros 20 candidatos e ver se ele conseguiria um emprego. E ele, ao mesmo tempo que estava fazendo isso, ele ainda precisava fazer todo o resto. Ele precisava vender os scanners, cuidar do filho e fazer tudo isso. E depois ele ainda é despejado, precisava ir para a fila do albergue até às 5 da tarde. Então ele precisava ser muito eficiente. Logo mais eu já vou falar sobre isso. E aí dentro dessa... Por que eu disse que eu tinha esquecido de falar dessa fase, né? Porque ele começou a se candidatar nessa empresa para corretor de investimentos ainda quando ele estava casado. E aí ele conta isso para a esposa. Ele diz assim, olha, eu vou começar um novo trabalho e tal. Né? Ele ainda não sabia que ia ser aceito, mas ele disse, olha, eu vou começar uma nova ação e tal. E ela duvida dele, tipo, mais uma tentativa furada. Agora vai ser o quê? Padeiro? Ela diz alguma coisa assim, sabe? Desmerecendo mesmo a ação dele. Então, para ver como que quando entra num contexto assim e gera uma insegurança muito grande, as relações sociais ficam afetadas de tal forma
que essa mulher daqui a pouco não é que ela tinha isso em relação a ele, essa percepção, mas chegou a um patamar tão extremo que, tipo, ela já estava falando coisas que nem eram tão coerentes assim, sabe? E desmerecendo o comportamento dele. Então, vai realmente gerando um conflito muito grande. E aí, o que eu acho importante falar dessa questão que ele se candidatou a essa vaga, e aí ele conquistou essa vaga no meio de um tumulto que estava acontecendo na vida dele, porque daí a mulher foi embora, ele teve que entregar a casa, e ele começou a viver inicialmente nesse hotel, pousada, digamos assim. Ele toma posse, entre aspas, para essa vaga de estágio. Só que ele não ganhava nada. E ele precisava ganhar dinheiro para que ele conseguisse manter ele e o filho, então ele precisava seguir vendendo os scanners. E por que que isso é interessante? Porque na maior parte das vezes as pessoas não estão dispostas a assumir a responsabilidade sobre o seu próprio sucesso. Explico. Uma das outras características que tornam uma pessoa mais propensa ao sucesso é locus de controle interno. Eu já fiz episódios aqui sobre isso também. O que é o locus de controle interno? É eu me autorresponsabilizar pelos meus próprios resultados. Quando eu tenho um locus de controle interno, eu busco resolver problemas. Então, assim, deram para ele um livro desse tamanho para estudar, ele não ficou esperando, porque alguém vai me ensinar esse livro. Eu preciso estudar e eu preciso ser melhor e mais eficiente que todo mundo. Então, ele assumiu a responsabilidade de fazer aquilo dar certo e se empenhou sem ter ganho nenhum, mesmo que ele precisasse naquele momento. Então, ele aceitou que o custo vinha antes do que o resultado, que ele ia precisar ter um esforço muito grande para que depois ele pudesse colher os resultados. O que acontece, que eu percebo muito, até falei no episódio passado aqui, né, é que as pessoas, elas primeiro querem ter os ganhos para depois mostrar o esforço. Não existe isso. Não existe isso. Pensa numa prova. Tu está fazendo uma prova. A professora, ela vai te dar nota da prova antes de que tu termine e entregue a prova e ela corrige a prova? Não. Não sei por que as pessoas criam uma construção na cabeça delas que no trabalho vai ser assim. Não, primeiro eu preciso ter um salário de X para que eu consiga mostrar meu trabalho. Não, minha querida. Primeiro tu mostra o trabalho, porque daí tu vai ser reconhecido. Sabe? Eu fico indignada com essas coisas. As pessoas não estão dispostas a ter esforço. Quem não tem esforço não tem resultado. E o filme é uma grande lição de esforço. Ele emprega todo o esforço necessário para que ele tenha sucesso. Ele se responsabiliza pelos resultados dele. Ele não terceiriza em momento algum os resultados da vida dele. Ele diz, eu preciso dar conta disso, e ele faz com que aquilo aconteça. Então, eu acho que isso é uma grande lição do filme, sabe? É nós conseguirmos olhar para o nosso contexto de vida e pensar o que eu não estou empregando o esforço necessário. Que eu estou esperando o resultado, mas que eu não estou fazendo a minha parte de empregar o esforço para que eu tenha o resultado. O resultado, ele não vai vir antes do esforço. Nunca, jamais. E o Will Smith, quando ele se candidata, e o que eu acho muito legal, né, é que ele se candidata e ele faz esse movimento, mesmo numa condição que estava muito ruim para ele, sabe? Ele precisava de um dinheiro. E mesmo assim ele assumiu o cargo e mesmo assim ele foi até o fim e ele deu tudo dele. Então eu acho que isso nos tira, assim, nos dá uma grande lição. Uma outra grande lição é em relação à escassez, como eu já tinha comentado, né? Nessa construção toda, ele vai para a pousada, começa a estudar muito para conseguir ir bem, né, na prova final e ser aprovado, e ainda tem que vender os scanners no longo disso. Só que ele não consegue. Aí acontece várias coisas, né? Tipo assim, ele vai fazer a entrevista para conseguir o emprego antes na corretora. Aí o que acontece? Ele deixa o scanner com uma mulher de rua, a mulher de rua pega e vai embora com o scanner dele. Enfim, assim, acontecem várias coisas. Ele na corretora, depois desse já ter sido contratado,
ele marca uma reunião importante com um cara relevante, e aí ele tá descendo do prédio para ir para essa reunião, o chefe dele chega e diz: "Ah, estaciona meu carro". Aí ele pega o carro, tem que estacionar, sendo que ele tinha uma outra reunião importante, mas ele também não quer dizer não pro chefe dele. E aí ele vai de carro, estaciona num lugar errado, leva uma multa e ele tem que pagar aquela multa. Uma outra passagem também, essa que roubam o scanner dele, ele sai correndo e é atropelado. Enfim, assim, vão acontecendo coisas que são muito inerentes a quem está vivendo num momento de escassez. Porque o que que acontece? Quem está vivendo num momento de escassez, parece que os problemas tomam conta da vida. E parece que os problemas eles vêm de todos os lados. Então é o chefe que pede para eu estacionar enquanto eu tenho uma reunião importante, é a mulher na rua que rouba meu scanner, é acontece isso também, né? Ele tinha um carro antes, só que também estava cheio de multas. E aí ele vai lá e ele tem que pagar todas as multas passadas, porque senão ele ia preso. Então ele também perde o dinheiro que ele tinha porque tem que pagar as multas. Depois ele consegue vender todos os scanners e recebe uma notificação do governo dizendo que ele tem que pagar o imposto sobre aqueles scanners que ele tinha que pagar. Então, assim, vai surgindo mil e uma coisa que só vai. Tipo, um problema que era assim vai. Sabe? E aí parece que, meu Deus, são só problemas. E há muitas pessoas que se encontram nesta condição. E isso, mais uma vez, independe do valor financeiro, isso tem a ver com contexto de vida. Há muitas pessoas que começam a entrar nesse ciclo absurdo de escassez. É absurdo que eu digo de realmente aparecer mil problemas. Parece que é um imã de problemas. Eu tenho uma cliente que volta e meia ela me mandou uma mensagem, ela disse essas palavras mesmo. Eu pareço um imã de problemas. O que é esse contexto? É exatamente esta escassez, essa construção de que tudo de ruim acontece e eu tenho mil coisas que são urgentes para resolver e eu não consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo e parece que a minha vida virou um eterno problema. Quando isso acontece, qual é o ímpeto normal das pessoas? Começarem a ter uma percepção de baixa eficácia muito grande. Alta eficácia, né? Percepção de alta eficácia muito baixa, ou seja, elas acham que não vão dar conta. Elas começam a ficar apáticas, elas começam a ficar deprimidas, né? Apatia, depressão. Elas começam a ficar mais agressivas. Se você for olhar o filme, você vai perceber que em alguns momentos ele chega a ser agressivo com o filho. Óbvio que não por maldade, claro que não, mas ele chega a, tipo, é isso, cala a boca e vamos uma vez, tipo, sabe assim. Numa outra ocasião também, na fila do albergue, um cara quer furar a fila e ele, sai da fila, esse lugar é meu, tipo, super agressivo. Ele é uma pessoa agressiva? Não, mas ele está em estado de sobrevivência. Ele está em estado de que eu preciso garantir no mínimo isso aqui pra nós. E aí ele se torna agressivo. Então, quando a gente entra dentro desse looping de muitos, muitos, muitos problemas, isso prejudica muito a nossa capacidade de raciocínio, e a nossa capacidade de foco e a nossa capacidade de relação social. Tanto é que ele se tornou agressivo, tanto é que ele foi atropelado quando ele estava correndo atrás do scanner. Por quê? Porque o foco dele, por exemplo, nessa questão do scanner estava em salvar o scanner. Ele não se preocupou com o carro que estava vindo. E aí ele foi atropelado. Eu já contei sobre isso no episódio que eu falo sobre escassez, né? Sobre o fato de que é como se o problema ele fisgasse tanto a atenção que tu perde capacidade de visão periférica. Então tu te coloca em riscos sem nem perceber. No caso, ele foi atropelado, não sofreu nada no atropelamento, digamos assim, mas ele foi atropelado. E isso foi em decorrência de que ele estava completamente focado em buscar o scanner. Essa construção toda, e aí qual é a lição que a gente tira dele nessa construção toda? Mesmo diante desse emaranhado de problemas, que eram muitos problemas, ele se manteve focado. E aquilo que lá no início foi prejudicial para ele, que é ter um excesso de confiança e um otimismo e fez com que ele colocasse todo o dinheiro dele numa mesma cesta, nesse momento foi protetivo. Por quê? Porque ele não desistiu.
ele não desistiu. Ele disse, eu vou resolver isso, eu vou resolver isso. Ele assumiu a responsabilidade, percepção, lotus de controle interno, e ele seguiu empregando esforço para resolver problema por problema. Então, essa resiliência dele, sabe? Essa capacidade de se manter focado, essa capacidade de não desistir, que é a resiliência, essa capacidade de esforço, de realmente empregar esforço, isso nos dá uma grande lição. Quantas vezes, em situações muito menos adversas, em situações muito mais confortáveis, você desistiu? Quantas vezes, numa condição que até era favorável, você se achou incapaz e não seguiu em frente? Quantas vezes você pode ter perdido oportunidades porque você achava que precisava primeiro ganhar para depois mostrar o seu esforço? E aí você não teve a oportunidade de aprender, querendo exigir uma coisa que você ainda não tinha condições de ganhar. Todos nós começamos num ponto zero. Todos nós. Todo mundo tem o seu ponto zero. Ah, Jéssica, mas tem gente que tem herança. Não interessa, essa pessoa ela também partiu do ponto zero dela. Por quê? Porque dentro do contexto dela, dentro do ambiente dela, ela tinha um ponto zero de aprendizado, de comportamento, de tudo isso. E pessoas como no filme, ele partiu de um mega ponto zero. Eu parti de um ponto zero, eu e o Gui partimos de um ponto, do nosso ponto. Cada um vai ter o seu ponto zero, mas todos nós temos o nosso ponto zero. Que ponto zero foi o seu? Quantos degraus você já está além do seu ponto zero? E o quanto você já não abriu mão de seguir em frente porque você não foi resiliente o suficiente, porque você não foi persistente, não empregou o esforço necessário para que aquilo desse certo. Quando foi que você desistiu antes de tentar tudo que podia? Um exemplo muito claro. Quando eu pedi demissão em 2021, eu já estava tentando. E a palavra certa é exatamente essa, tentando, porque eu não estava fazendo o que devia. Eu estava tentando. Porque tentar é... Pega o Gui que faz sempre esse exercício, né? Pega uma caneta e tenta largar ela. Tu não tenta, ou tu larga ou tu não larga, né? E naquele caso, eu não estava largando. Eu estava no meio termo, não estava fazendo nada. Eu não estava empregando todos os esforços para que, por exemplo, eu conseguisse disseminar meu conteúdo para mais pessoas. Então, eu comecei a produzir conteúdo em 2021. Só que não da forma que realmente precisava. E aí comecei a me frustrar, me frustrar, me frustrar. Também me frustrar porque não estava sendo eu, estava tentando me encaixar em cada quadradinho e tal. 2022, setembro de 2022, eu comecei esse projeto do podcast, decidida a ser exatamente eu. E decidida a realmente fazer o que precisava ser feito para permitir com que o meu conteúdo chegasse a mais pessoas. Estamos aqui hoje com 82 episódios e tomando a proporção que está tomando, né? Eu estou chegando a lugares que pareciam um sonho e que hoje eu estou conseguindo chegar para levar o meu conteúdo para mais pessoas, para permitir com que mais pessoas tenham maior qualidade de vida, melhor relacionamento com o dinheiro. Eu estou chegando nesses patamares, mas eu só cheguei nesses patamares porque eu fui muito resiliente. Se você voltar no meu Instagram, se você voltar no meu YouTube, você vai ver, assim, vídeos com... É que agora, hoje em dia, já foi crescendo, mas ainda tem lá vídeo com 200 visualizações, vídeo com 50 visualizações. Tem vídeos meus no YouTube super antigos, e assim, ruins, sabe? Ruins mesmo. Então, assim, você vai perceber que eu precisei de muito tempo até que a coisa desse certo. E se eu tivesse desistido, isso nunca teria acontecido, sabe?
não estaria conseguindo fazer com que o meu conteúdo chegasse a mais pessoas. E eu acho que essa é uma grande lição que o filme nos dá. Mesmo diante de todas essas adversidades, ele não desiste. Ele se mantém persistente, ele se mantém resiliente. E essa resiliência permite com que ele avance e alcance os resultados que ele teve. E aí, em relação à teoria da escassez, um ponto importante, né? Quando a gente pensa em escassez, que é esse afunilamento atencional, em que nós não conseguimos pensar em mais nada, nossa atenção ela é fisgada para o problema, no contexto dele, ele tinha um mega problema. Ele não tinha dinheiro, ele tinha um filho de 5 anos e ele precisava dar conta de viver e de permitir com que o filho dele vivesse, né? Então, ele realmente tinha um problema. E vários outros desses problemas que estavam se acumulando ali. Então, ele estava eminentemente numa condição de escassez. Olha que interessante, a escassez, na maior parte das vezes, ela fisga a nossa atenção e fisga a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade analítica, nossa inteligência fluida, ela fica prejudicada, tá? No caso dele, ele se beneficiou de uma coisa que também existe dentro da teoria da escassez, que se chama dividendo de foco. O que é um dividendo de foco? Eu tenho esse problema é muito grande, porque ele compromete realmente a minha condição de vida, mas eu consigo ter foco total no que eu preciso para que eu consiga resolver esse problema, porque eu sei que se focando aqui, isso dando certo, eu resolvo todo o resto. Isso se chama dividendo de foco. Tem estudos, inclusive, que mostram, por exemplo, assim, tu coloca uma pessoa que está em escassez a olhar um cardápio de um restaurante, o olho dela, eles fazem um mapeamento ocular, né? O olho dela sempre puxa pro preço. E aí ela tem mais atenção ao preço do que uma pessoa que não tem escassez. No mercado também, ela vai olhar mais, ela vai saber mais o preço das coisas. Por quê? Porque a atenção dela está voltada para aquilo. Você, quando está fazendo algum trabalho e você tem um prazo apertado, você ganha no dividendo de foco. Tanto é que quantas vezes você não deixou para o último dia para fazer o trabalho e daí fez o trabalho no último dia? Isso se chama dividendo de foco. Você tem escassez, o teu tempo está acabando, mas você foca naquilo. Isso se chama dividendo de foco. E ele se beneficiou muito desse dividendo de foco, o que não indica que todos nós teremos essa capacidade. Porque, num geral, mesmo que haja o dividendo de foco, esse afunilamento atencional, essa redução da capacidade cognitiva, de inteligência fluida, num geral, o que acontece é que isso fica tão maior do que o dividendo de foco que o prejuízo é maior do que o benefício, certo? Então, não serve para todo mundo, mas nesse caso específico dele, serviu. Ele ganhou esse dividendo de foco e ele conseguiu ser muito eficiente no trabalho dele. E depois de 6 meses, ele ganha, então, a vaga e ele realmente é contratado. Isso é uma coisa, como eu disse, não é para todos, mas que se nós pudermos construir a nossa vida com, tipo, uma gamificação, assim, sabe? Que a gente vá conseguindo galgar essas recompensas pelos nossos dividendos de foco, e não só galgar a recompensa, mas nos colocar em escassez estratégica, por vezes faz sentido. Por exemplo, eu sei que eu tenho até o mês que vem para entregar determinada coisa. Bom, pega isso, divide em 4 e tu tem isso para entregar até sexta. Esse pedaço até sexta. O outro pedaço até a próxima sexta. Tipo, te coloca numa situação de escassez para que tu ganhe um dividendo de foco. Isso são algumas coisas que podem ser feitas para que a gente consiga se beneficiar disso. Embora, como eu disse, uma escassez muito grande, a escassez e o problema cognitivo que ela gera ganha do dividendo de foco. No caso dele, não foi, e ele conseguiu se sobressair nesse sentido. Mas não é o normal. Por que eu tô salientando isso? Porque daí todo mundo diz assim, viu? Então aquela frase faz sentido, né? Que é aquela frase de que se a pessoa tem um boleto para pagar, ela vai se esforçar para pagar. Nem sempre. Porque às vezes ela tem um boleto para pagar e tudo dá errado na vida dela e ela não paga o boleto. Então não se fie nisso. Não se fie que tu vai ter o dividendo de foco e que tendo o boleto para pagar, tu vai colocar o esforço necessário para dar jeito de produzir aquele dinheiro. Não se fie nisso, porque tu pode ser uma pessoa menos tolerante ao risco, por exemplo, mais suscetível a flutuações emocionais, tua capacidade cognitiva pode diminuir, pode ser que tu não consiga pagar aquele boleto.
Então não se fie nisso para que você construa a sua vida na beira do precipício. Afasta um pouquinho, não tem por que se colocar em tanto risco. Mas eu acho que essa é uma grande lição que a gente tira, né, dele, porque ele realmente emprega esse esforço de uma forma muito assertiva e ele é aprovado. E aí, depois de aprovado, ele consegue, né, o emprego, consegue viver melhor com o filho dele. No final, o filme mostra que ele enfrenta todas essas questões e, ao ser aprovado, ele trabalha um tempo nessa corretora, depois abre a sua própria corretora. E aí, depois eu fui ler artigos, né, entrevista dele. E ele diz que alguns pontos são diferentes da vida real dele. O livro são o filme, desculpa, tem alguns pontos diferentes da vida dele, né? Que na verdade o filho dele não tinha 5 anos, o filho dele tinha 1 ano e 4 meses. Acho que era isso, 1 ano e 4 meses. Então que o desafio foi ainda maior do que o do filme retrata, porque na verdade o filho não caminhava, ele não podia pegar o filho e sair caminhando que nem ele sai no filme, sabe? Ele o filme era o filho era uma criança, né? Um bebê, na verdade. E ele precisava deixar com uma pessoa para cuidar, uma pessoa que ele não conhecia, com aquela esperança de que quando ele voltasse ia estar tudo bem, então não tinha garantia nenhuma. E uma condição péssima ali, né, com o filho. Então, o filme não retrata um problema tão grande quanto realmente o problema era. Eu fico imaginando uma pessoa com um filho de 1 ano e 4 meses tendo que ir dormir em albergue, tendo que fazer essas soluções. Eles dizem que no filme eles colocaram uma criança de 5 anos para que houvesse diálogo, né? Porque uma criança de 1 ano e pouquinho não teria diálogos, então ficaria muito mais difícil o filme, a execução do filme. Então eles fizeram essa liberdade de expressão. Só que na verdade era pior do que o contexto do filme mostra. E outra coisa que também me instigou é que parece que não tinha uns scanners, assim, parece que, na verdade, o que aconteceu é que ele pediu demissão do emprego que ele tinha para ir trabalhar numa corretora ao qual ele havia sido contratado, só que a pessoa que havia contratado ele foi demitida no dia que ele começaria. E nenhuma outra pessoa sabia que ele tinha sido contratado por essa pessoa. Então ele ficou desempregado. E aí que ele começa esse movimento de conseguir um emprego numa outra corretora. Então parece que não tem tanta coerência assim a história dos scanners, enfim. Não me aprofundei também muito na história, mas parece que não tem tanta coerência. Mas o que ele conta, né, depois, a entrevista mesmo dele, ele conta que ele realmente saiu, que ele abriu a empresa dele, ele depois vendeu a empresa dele por milhões de reais e conseguiu vencer na vida. Acho que e aí ele começa a se tornar palestrante, tanto é que ele já veio no Brasil dar palestras sobre a busca pela felicidade, que era o nome do filme, e que eles percebem, e ele começa a trabalhar mais essa construção dessa ideia de busca de felicidade depois que ele perde a esposa dele para um câncer. E há 5 anos, parece. Quando eu li a entrevista, fazia 5 anos que ele tinha perdido a esposa. E aí, quando ele perde a esposa, ele diz que ele começa a ver a vida de uma forma diferente. E que, ao ver a vida de uma forma diferente, ele percebe o quão importante é nós buscarmos essa felicidade. E que essa felicidade, ela não tem. Tu não vai encontrar esta felicidade palpável, mas nós temos que construir esta felicidade. Então, além do filme também, né? Quem foi retratado no filme, a pessoa em si que viveu essa história, nos deixa boas lições. Em resumo, assim, o que a gente tem de teoria e comportamento que a gente tira disso? Lá do início, a parte de tolerância ao risco, de otimismo, de excesso de confiança, a gente tira de lição que eu tenho que arriscar, só que eu não posso arriscar em nada que possa me colocar em risco de falência, porque não preciso passar pelo que ele passou para vencer na vida. Então, isso eu acho que é um ponto bem importante. Depois, locus de controle interno, essa construção de ter o esforço necessário para colher os benefícios. Então, ele trabalha 6 meses no filme sem receita, mas se empenha para conseguir o resultado. E isso depois é recompensado, porque ele é contratado, ele se desenvolve muito nesse trabalho. Na vida real, ele realmente abre uma empresa,
ele realmente vende essa empresa num futuro e constrói uma vida de sucesso. Então, locus de controle interno é uma coisa que também tiramos de lição desse filme. E a escassez, como que ele lidou com a escassez, como que ele trabalhou essa construção. Embora, como eu disse, a escassez ela nos gere diversos prejuízos do ponto de vista cognitivo, de fluência, de a capacidade de atenção, fisga a nossa atenção. No caso dele, ele ganhou muito no dividendo de foco. Então, aquela fissura por eu preciso fazer isso dar certo. E aí ele foi lá e fez dar certo. Então, acho que do ponto de vista de teoria financeira comportamental, com o que o filme nos retrata, esses aspectos são bem relevantes. E no início, inclusive, né, como eu já comentei antes, cuidado com essa parte de que se eu coloco todos os ovos numa mesma cesta, além de colocar num prejuízo total, eu também posso colocar em prejuízo meus relacionamentos, como ele colocou e acabou se separando no filme. Enfim, era essas reflexões que eu gostaria de fazer em relação ao filme. Meu convite é que você, ao escutar essas reflexões, olhe para a sua vida e pense como que você pode perceber cada fase da sua vida relacionada com esses conceitos e como que ao entender estes conceitos você consegue melhorar a sua tomada de decisão. Digamos que você está aí numa fase que nem ele esteve, cheíssimo de problemas, cheíssimo de problemas. Olhe para os seus problemas e pense: o que eu ganho ruminando esses problemas 24 horas por dia? Será que exacerbar toda essa minha preocupação, que eu fiz o episódio passado sobre preocupação, né? Será que exacerbar esta minha preocupação em relação a esse contexto, será que isso vai fazer com que eu realmente consiga resolver os meus problemas? Ou daqui a pouco eu preciso só trabalhar meu dividendo de foco e olhar, tá, hoje, o que eu posso fazer hoje? E executa. Amanhã, o que eu posso fazer amanhã? E executa. Isso é muito importante. Sabe que eu já tive mentorados em situações de que não estavam conseguindo ter renda, por exemplo. E tão paralisados estavam que não conseguiam dar o primeiro passo de fazer um exercício, de buscar se compreender, achando que, tipo, não, a solução ela vai vindo além e eu vou sair disso. Não, a situação não vai sair do além. A resolução não vai sair do além. É você que precisa ter essa resiliência, essa resistência para conseguir enfrentar e passar essa arrebentação. Então, perceba se você, diante de tantos problemas, não está desistindo da vida. Sabe? Olha e diz assim, será que eu não estou desistindo da vida? Eu estou aceitando essa condição. Se você perceber que você está aceitando essa condição, tá na hora de arregaçar as mangas, né? E enfrentar isso. Porque não tem problema que não possa ser resolvido. O único problema que a gente não pode resolver é a morte. O resto, tudo a gente resolve. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Mas nós precisamos nos conhecer para que nós percebamos como que nós estamos encarando aquele problema e que a partir disso a gente consiga mudar a forma com que a gente encara aquele problema. E ao mudar a forma que eu encaro o problema, eu mudo o meu comportamento. E mudando o meu comportamento, eu mudo o meu resultado. Então, analise a sua condição financeira. Ou se você não está numa condição de grandes problemas, mas você está se sentindo estagnado, por exemplo, analise seu comportamento diante dessa estagnação. Será que você não está esperando pelos outros? E você não está fazendo a sua parte? O que você poderia fazer por você e pelos resultados que você busca hoje, além do que você tem feito? Pega aí um papel, uma caneta, anota essa pergunta e coloca as respostas embaixo. Que seja estudar 15 minutos que eu não tenho estudado. Que seja entrar em contato com um cliente que eu estou procrastinando. Gerar uma solução para um cliente que eu posso gerar e que até agora eu estou procrastinando e não fiz. Gerar uma otimização no meu processo. Seja útil. O Gui diz uma frase que eu gosto muito, que é: antes de ser interesseiro, seja interessante. Seja interessante. Porque é isso que vai fazer com que você construa
uma percepção sua em relação a você mesmo e dos outros em relação a você, da sua capacidade de ser uma pessoa diferente. Isso é muito legal, assim, um ponto que eu não comentei do filme, né? Na hora que ele vai fazer a entrevista para entrar na corretora, ele tinha passado a noite na cadeia, ele tinha passado a noite pintando o apartamento dele, e ele chega lá e é extremamente sincero e diz assim: eu até pensei em desculpas para dizer o porquê que eu estava assim, mas a verdade é que eu passei a noite na cadeia porque eu não paguei multa do carro, e antes de ir pra cadeia eu tava pintando meu apartamento, é por isso que eu estou assim desse jeito. Ele é extremamente sincero. Só que ele é verdadeiro de verdade. E isso faz com que ele tenha confiança nele mesmo. E aí faz com que os outros também comecem a ter confiança nele. Porque ele é verdadeiro. E ele é esforçado. Porque esse comportamento dele mostra o esforço dele. Então ele se torna interessante. Porque ele conta uma história que ninguém contaria. E aí ele se torna interessante. Então busque na sua vida se tornar interessante. E não interesseiro. Ah, eu quero aquele cargo, ou eu quero aquele relacionamento, seja ele conjugal ou seja ele de negócios. Ah, eu quero conhecer aquela pessoa. Mas o que que tu pode oferecer? O que que tu pode oferecer? É isso que tu tem que pensar para que tu consiga crescer, né? Subir esses degraus assim como foram alcançados nesse filme. Enfim, filosófico, né? O objetivo desse episódio era realmente ser diferente, ser filosófico. Não tinha nunca feito um episódio assim. Quero saber a opinião de vocês. Escrevam aí nos comentários se gostaram, se não gostaram, qual é a percepção de vocês em relação a esse tipo de conteúdo, né? De discutir filme e tentar ir trazendo essa interlocução entre teoria e aplicabilidade que o filme traz da vida real. Quero realmente saber a opinião de vocês e saber se foi útil no final das contas, né? Se gerou boas reflexões, se você analisou a sua vida e se você percebeu que faz sentido fazer esse tipo de coisa. Quero muito escutar a tua opinião, porque de nada adianta eu fazer um negócio, ah, eu achei legal ou não achei legal, e aí você que tá aí do outro lado, tipo, ah, não ficou legal, não acho que prefiro os de conteúdo, então a gente volta pros de conteúdo. Óbvio que eu nunca vou abandonar os de conteúdo, né? Porque é o meu métier, digamos assim. Métier é uma coisa que a mãe diz. E eu aprendi essa palavra. Volta e meia eu digo ela, né? Poucas pessoas conhecem. Mas não é o meu métier, digamos assim, né? Filmes e tudo isso. Mas se você gostou, se você acha que é relevante, se... Porque, por vezes, eu acho que é interessante trazer isso, porque faz com que a gente veja na prática, né? Os conceitos que a gente discute. Então, por vezes, eu acho que pode ser interessante, mas eu quero escutar de você. Me diga se você achou interessante. E concluo aqui dizendo: torne-se interessante, não interesseiro. Tenha locus de controle, não coloque todos os ovos numa mesma cesta, né? Não arrisque além e se coloque em risco de falência. E seja persistente, resiliente, empregue esforço que o sucesso está garantido. Certo? Meu muito obrigada e até o próximo episódio.